Thiago Minhoca, tudo bem? Mais uma vez aqui, estamos juntos para falar de Ceará 0, Botafogo 2, né? Mais uma derrota do Vozão em casa. Estava vendo aqui os números. Só três equipes perderam mais em casa do que o Ceará: Juventude, Sport e Fortaleza, né? É, a campanha dentro de casa poderia ser melhor. E num jogo acessível, né? O Botafogo meio irregular, né? Nessa era Ancelotinho, né? Tomou 3 do Flamengo na última quarta-feira. Era um jogo ali, era uma oportunidade do Ceará pelo menos empatar e seguir ali rumo aos 45 pontos, né? Aquela tranquilizada geral em termos de Z4. Desfalques hoje, né? Marcos Vitor, Dieguinho. O resultado passa por esses desfalques, Thiago Minhoca. Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Eu acho que é inevitável, né, a gente não analisar também o aspecto da derrota nesse sentido. Muito embora a gente tenha que saber condicionar um pouco esse contexto, porque já houve derrotas também do Ceará nessa competição que você trouxe aí, né, 5 derrotas já dentro de casa, com os próprios esses jogadores, né, com Marcos Vitor e tal, e o Dieguinho, eu acho que Marcos Vitor até menos, que foi titular tem pouco tempo. Mas eu acho que foi um dos pontos aí que fez o Ceará sair derrotado hoje. Eu vejo que em alguns jogos dentro de casa, e aí eu acho que tem um aspecto que eu acho que a gente já pode trazer à tona, aquele questionamento que se fazia muito do Condé, né? Que eu até falava aqui. Quando tinha o tropeço, vinha mais questionamentos, o Condé é medroso e não sei o que, aquela coisa, joga retraído, e geralmente essas críticas aparecem mais nos jogos fora de casa. E quando o time ganhava, enaltecia o Condé, o belo trabalho, tinha leite de pedra, aquela coisa e tal. Então, eu sou muito da linha de tentar olhar o contexto, olhando tanto o cenário positivo daquilo que o Ceará tem apresentado no campeonato, como também das dificuldades ou dos desperdícios que o Ceará tem. Você falou muito bem, o Botafogo não vinha bem no campeonato, mas sendo justo, em princípio, com o jogo, o Botafogo apresentou um bom jogo hoje. Em certa parte, porque o Botafogo, de fato, acho que montou até um time interessante ali no começo do jogo, mas o outro motivo, claro, a gente está aqui para analisar o Ceará, tem a ver com algumas peças importantes, mesmo que as ausências de Marcos Vitor e a ausência de Dieguinho, mesmo assim, eu acho que teve peças importantes abaixo no jogo de hoje. E aí eu vou até começar já dando aqui um pouco de spoiler. As laterais hoje foi problemática do Ceará, seja o Fabiano na direita, como o Matheus Bahia defensivamente. O Botafogo atacou muito por ali. Não à toa, Fábio, eu acho que um dos aspectos principais do jogo se deve a um jogo onde o Condé repetiu a mesma formação que tinha enfrentado o Sport, o que me gerou uma certa dúvida, em princípio, mas eu não achei errado, porque tinha muito esse questionamento para cima do Condé. Muito retranqueiro, né? Ele tinha jogado naquele momento de recuperação, foi a partir do jogo do Cruzeiro em diante, estabeleceu aquela ideia de 3 volantes, o Lourenço jogando mais adiantado, com Richardson e Dieguinho, né? Um time mais compactado no meio. E aí ele jogou no jogo do Sport um time, um meio de campo bem mais leve, sem muita pegada. Então, com o Zanocelo, com o Lourenço e também o Mugni jogando de camisa 10. Contra o Sport eu entendi o contexto, porque o jogo era um jogo contra o adversário de limitação técnica mais abaixo. Eu só me assustei um pouco ele fazer isso diante do Botafogo. Mesmo que o Botafogo não estivesse jogando bem, eu acho que um dos poréns, e é o que para mim está retratado em alguns lances do jogo, não só especificamente pelos gols tomados, para mim a situação que o meio de campo não ficou tão bem preenchido. Eu acho que ele poderia ter equilibrado mais esse meio de campo. Eu acho que ele poderia ter colocado um jogador de mais criação com um jogador melhor de marcação, porque em parte do jogo deu para ver um Botafogo trabalhando muito bem ali pelo meio, algumas jogadas saiu com muita facilidade, e os lados do campo do Ceará, que aí era o que eu estava dizendo, os dois laterais com muita dificuldade, até mesmo ali a reposição do Fernandinho e do Galeano, em alguns momentos também deixando um pouco a desejar. Então, quando você olha o começo da partida, Fábio, o Botafogo já mostrando, principalmente pelo lado esquerdo, né? Que eles atacavam o lado direito defensivo do Ceará, o lado do Fabiano, estava com muita dificuldade, teve ali umas 2 chegadas com muito perigo, uma delas, né, o Ceará conseguindo evitar de sair o primeiro gol, mas teve chances reais, mas curiosamente a primeira grande jogada é do Botafogo, uma jogada em profundidade ali pelo lado do Matheus Bahia, que ele se posicionou errado, foi tentar dar um bote no meio,
ficou no caminho, abriu-se um vão e o jogador do Botafogo perdeu já uma chance muito clara. O Ceará, acho que até em certa parte, conseguia dar algumas respostas, mas não de maneira muito contundente. Por quê? Porque o Mugni não estava jogando tão bem, porque o Lourenço, muitas vezes, o Lourenço é muito esse vagalume, faz uma jogada boa e depois erra demais. Como eu estava dizendo, os laterais que não estavam apoiando tão bem, nem o Fabiano na direita, o Bahia em alguns momentos até conseguia fazer, mas basicamente o jogo se restringia a jogadas com o Fernandinho. Então o Fernandinho fez muitas jogadas, e aí que já abrindo um parênteses, arbitragem muito ruim, só para deixar claro, tá? O Ceará não perdeu por conta da arbitragem, mas a arbitragem, ela deu o tom do jogo. O que eu estou querendo dizer? A arbitragem foi muito permissiva com os lances do Botafogo. Lances claros de falta que não foram dados, lances de cartões também que não foram dados e algumas situações de inversão. Teve alguns para o Botafogo, mas na proporção foi muito mais favorável para o Alvinegro Carioca do que para o Alvinegro Cearense. Né? Então, assim, não foi uma arbitragem equilibrada, muito ruim na condução, assim, em termos do jogo, mas volto a falar, não foi esse o motivo da derrota do Ceará. Os gols não tiveram interferência, na minha avaliação, da arbitragem, mas atrapalhou a condução do jogo. A dinâmica do jogo, ela ficou bem mais confortável para o Botafogo, porque fazia faltas, tanto que eu estava citando o caso do Fernandinho. O Fernandinho sofreu pelo menos umas 4 faltas no primeiro tempo, claramente ali pelo, como é que fala? Aquela, não é que um jogador só tá batendo no jogador, aquela coisa de vários jogadores diferentes. Rodízio. Um rodízio ali no mesmo atleta, porque ele era o jogador que pegava a bola, partia para cima, conseguia jogadas e algumas vezes nem falta ele dava. Então, assim, a arbitragem nesse ponto, de fato, em termos disciplinares, favoreceu, né, o Botafogo a conduzir o jogo como foi. E aí, né, ali no primeiro tempo, eu ainda achava que o Botafogo estava chegando de maneira mais contundente, o Ceará realmente sentindo muita falta do Dieguinho ali no meio de campo, tanto que a jogada do primeiro gol, se você olha, tem falhas consecutivas no sistema de marcação do Ceará, que é o grande mérito da equipe nessa competição. Primeiramente, o meio de campo, o posicionamento estava muito errado, então o primeiro jogador que porta a bola do Botafogo, ninguém vai dar o combate. E aí, quando o segundo jogador recebe, o Matheus Bahia não faz a ação, o Fernandinho também não, e aí fica Zanocelo junto com o Lourenço, sem conseguir marcar, e aí vem a jogada ali, que aí, para mim, depois vem um erro até mais grave do Marlon. O Marlon dá total condição, né, eu ia falar Cris Flores. Cris Flores é a moça lá, né, é o Cris Ramos, né, é o CR, né. Recebeu uma condição, assim, o cara é muito bom jogador, né, o espanhol, e recebeu uma condição cara a cara, né, cara a cara ali com o Bruno Ferreira, que não tinha nada o que fazer, e aí fez o gol ali para abrir o placar, o que era justo, eu até diria que era justo, porque até então o Botafogo chegava de maneira mais contundente, o meio de campo do Ceará não estava bom, e fora que você tinha um zagueiro que dava essas condições, né? O Marlon acabou errando demais nessa jogada específica, que acabou tomando o primeiro gol. Aí só aí, depois que o Botafogo abre o placar, é que o Ceará começou a ter suas chances mais claras. Foi quase uma sequência ali no intervalo de 3 minutos, 4 minutos. Primeiramente uma cabeçada muito perigosa do Galeano, que estava até mal no jogo, não estava conseguindo acertar muitas jogadas, mas deu uma cabeçada ali na lateral da rede. Depois, uma jogada que seria um gol claro, né? Uma jogada que o Pedro Raul domina, bate para o gol, e o Marçal, que fez um grande jogo, só para ser justo com o Marçal, salvou ali em cima da linha, uma bola clara de gol, né? Acabou evitando ali o gol. E depois teve uma falta do Lourenço, também uma falta que foi batida, que passou muito próximo à trave. Então, assim, o Ceará terminava bem o primeiro tempo. Só que você enfrentava um adversário de qualidade. Então, tinha que se expor, e nesse sentido, eu acho que o Condé, na primeira troca dele, eu acho que ele fez certo. Eu acho que ele vai cometer os erros um pouco mais à frente. O Fabiano estava mal, traz o Rafael Ramos. Para mim, correto. O Mugni estava abaixo, estava apagado. Trazer o Vina, acertadíssimo, e o Vina entra jogando bem, criando jogadas. Só que eu tinha até destacado isso na rádio, Fábio, que o Ceará vai ter que partir para o ataque. Né? Tá perdendo de 1-0, vai ter que se expor. Hoje não tem um homem de meio de campo, como era o caso do Dieguinho, para, na hora que o time perder a bola, já ter um cara para recuperar, que é o caso do Dieguinho. Com esse meio de campo, que não tinha essa característica, nem o Lourenço e nem o Zanocelo, o Ceará ia tomar contra-ataques, e foi o que aconteceu. Então o Ceará volta bem do segundo tempo, tendo algumas possibilidades, basicamente com o Vina participando em muitas jogadas ofensivas, só que ao mesmo tempo o Botafogo tendo um certo perigo, né? Algumas jogadas de contra-ataque, que era essa situação que eu estava falando. Muitas jogadas em cima ali do lado esquerdo do Matheus Bahia. Bahia foi muito mal defensivamente,
várias jogadas ali aconteciam com o Vitinho, né, o lateral direito até que jogou na seleção brasileira na última data FIFA, e algumas jogadas, de fato, o Ceará poderia ter tomado, mas também teve chances de empatar. E aí, nessas trocas, né, nessas primeiras, eu acho que ele acertou muito bem, só que aí eu acho que começa a vir os erros do Condé. Eu acho que o Condé acabou errando muito na leitura, porque eu acho que em termos de jogada criada, em termos de um jogador que pudesse fazer uma diferença, na minha avaliação, o Fernandinho estava produzindo mais do que o Galeano. Tanto que quando ele coloca o Pedro Henrique, eu falei, beleza, porque ele vai colocar o Pedro Henrique na esquerda. Só que o Pedro Henrique foi lá para a direita e o Galeano veio para a esquerda. E, sinceramente, eu acho que ele desperdiçou uma troca aí, a primeira, porque para mim o Fernandinho conseguia fazer algumas jogadas, conseguia chamar falta, estava indo para cima. Eu acho que ele estava jogando melhor do que o Galeano. Tinha jogada de 1 contra 1, algo que o Galeano não estava conseguindo acrescentar. A gente sabe que o Galeano tem um poder de decisão melhor do que o Fernandinho, né? Cabeceia muito bem, um jogador que poderia resolver. Mas eu acho que para a característica que o jogo necessitava, que era buscar o empate, eu teria feito o Pedro Henrique juntamente com o próprio Fernandinho ali do lado esquerdo para manter, né, a característica desse jogador do 1 contra 1. Porque o Pedro Henrique não tem essa qualidade e o Galeano também não tem, né? O Galeano é mais de força, mais de velocidade, de insistência. E aí, para mim, o erro crasso maior, para mim, do Condé, que foi a entrada do Sobral, assim, sabe? O Sobral viveu, né? Ele não pôde enfrentar o Sport, a mãe dele faleceu, foi até homenageado hoje lá na Arena Castelão, mas a escolha do Condé pelo Sobral eu achei muito errado. Muito embora o Botafogo começava a criar muitas jogadas no meio de campo, eu entendi a lógica dele de colocar um jogador que pudesse marcar, mas o jogo também pedia qualidade, entendeu? Então, se ele quisesse fazer algo do tipo, ele poderia pensar em trazer o Vina para uma segunda linha. Claro que o Vina, né, a gente sabe que tem a questão física dele, ia exigir muito dele, e aí talvez ia ficar muito exposto, mas ele poderia ter colocado o Richarlison, não era bem a peça ideal, mas para dar o equilíbrio de ganhar a bola mais vezes, para tentar ter mais qualidade, eu via mais o Richarlison, porque o Richarlison pelo menos entende o que ele pode e o que ele não pode fazer. O Sobral, muitas vezes, ele tenta jogadas da qual ele não tem a qualidade técnica necessária. Então, muitas bolas que o Sobral recebeu, bola longa desnecessária, a bola ia para fora. Jogadas no meio de campo também, ele é muito esforçado e tal, até ganhou uma bola aqui e ali, mas eu acho que essa escolha do Condé meio que matou o time, né? Porque o time não conseguia mais chegar no ataque, você não via tantas defesas assim do Léo Link, algumas finalizações fora da área ali com Vina perigosa, teve uma também do Rafael Ramos também, que passou com muito perigo, mas faltou, né? Faltou um pouco mais do Pedro Raul, acho que o Pedro Raul também já não estava bem no jogo, e aí sai a jogada do segundo gol, uma jogada que acho que teve 2 jogadas anteriores, de novo ali do lado do Matheus Bahia, que estava, né, assim, tendo muita dificuldade na marcação, e aí na jogada, um cruzamento, eu vi muita gente criticar o Marlon, acho que criticaram o Marlon mais pelo conjunto da obra, né? Porque ali ele poderia ter evitado da bola ir para o gol, poderia ter se esforçado um pouco mais, mas eu acho que o erro maior está muito mais ali na conta do Sobral, né, e barra o William Machado, né, e eu acho que também o Bruno ficou meio perdido ali, porque na hora que os dois se esbarram, a bola sobra limpa para o Jefinho, que ainda faz ali, levanta a bola e dá uma puxeta ali para fazer o segundo gol e praticamente decretar, né? O resultado do Ceará já não tinha muito ímpeto. Então, respondendo lá a sua primeira pergunta e terminar essa minha primeira análise, acho que sim, está fazendo muita falta ao Ceará, um jogador como o Dieguinho, um jogador como o Marcos Vitor, mas de toda forma, eu acho que aí parte ao Condé de reencontrar o equilíbrio de novo nesse meio de campo e talvez dar outra oportunidade, se por acaso o Marcos Vitor não tiver apto para o jogo do próximo final de semana diante do Atlético Mineiro, eu daria uma chance para o Éder, né? Porque o Marlon realmente não está vivendo a fase, não é nem fase assim, né? A temporada toda ele foi esse jogador que muitas vezes pecava, acho que às vezes a torcida exagerou um pouco na crítica, mas é um jogador mais estabanado, né? Por uma defesa que é mais consolidada, eu, se eu fosse o Condé, pensaria, caso o Marcos Vitor não volte, já no Éder. Muito bem. Vamos interagir com a galera aqui, né? A opinião da galera que está por aqui no nosso chat. A Ana Maria fala que o torcedor do Vitória tem que mirar nesse fraco time do canal, né? Ela é torcedora do Fortaleza. Daqui a pouco eu quero saber do Minhoca se o alerta em relação ao Z4 foi ligado, porque muita gente ganhou, né? Muita gente da parte de baixo ali acabou ganhando na rodada. E o Ceará, inclusive, perdeu aí
algumas posições. Daqui a pouco você fala, Minhoca. O Fabrício Rosendo manda um coraçãozinho para você, Thiago Minhoca. Francileudo Lima. É difícil de falar tudo aqui sobre Léo Condé. Vocês falam que o time do Ceará é limitado, mas o Léo Condé que deixa o time limitado. O time perdendo, ele coloca Fernando Sobral, jogador comum que só roda. Uma coisa... As duas coisas podem ser verdade, né? Claro, Mas uma coisa uma coisa não não é anula a excludente. outra. Exatamente. É porque muita gente acha que. Eu acho que a campanha do Ceará é aquela campanha onde toda vez que vence, vem os elogios. O nosso colega Léo Fontinelli, que vez ou outra participa aqui, toda vez que o Ceará vence, ele coloca no nosso grupo, né? E ousam duvidar e tudo mais. Na hora que o Ceará tá na ameaça e tal. Só que é isso, o Campeonato do Ceará vai ter esses momentos. Eu acho que o Ceará deixou essa sensação, sabe, Fábio? De que poderia fazer um algo a mais, porque teve muito jogo acessível. Eu acho que o resumo da campanha do Ceará o Ceará conseguiu mostrar para o seu torcedor que é um time que é muito difícil de ser batido, uma equipe que luta bastante, que consegue fazer bons jogos contra os adversários de mais qualidade, mas na hora que vem aquela possibilidade real de você ter uma sequência, de você conseguir ali aquele jogo mais acessível, o Ceará vai lá e tropeçava, né? Então é uma equipe oscilante no campeonato. E você tem como você dizer, como você falou, não são duas coisas excludentes. Dá para se elogiar o trabalho do Léo Condé, sim, não só na Série A, mas na temporada, como também dá para fazer críticas ao Léo Condé. É uma situação que é o chamado meio termo, é o copo no meio, e cada um analisa dessa forma. Eu prefiro analisar, até trazer essas duas questões. Eu achava que o Ceará ia ter muita dificuldade em 2025, mas o Ceará está conseguindo jogar bons jogos. O Ceará não se perde. O Ceará dificilmente tomou uma goleada, sabe? Assim, o que aconteceu com Vitória, Fortaleza, o próprio Bahia tomou goleada, né? O Sport tomou goleada, equipes assim. Então, quando você olha no geral, eu acho que o Ceará está conseguindo fazer alguns jogos decentes, só que vez ou outra vai esbarrar numa escolha, e aí eu concordo muito com a fala que ele traz, né? Tipo, apostar no Sobral, com todo respeito, assim, a história dele com a camisa do Ceará, que eu acho que tem uma história até bem interessante com a camisa do Ceará. Mas já são muitos jogos, né? Que o Sobral não é um diferencial, apesar dele ter feito um gol, né? Diante do Santos, um belo gol que ele fez, mas eu ainda acho que tem outros atletas que poderiam estar à frente dele nessas escolhas que o Condé estabelece. Pois é, né? Eu sempre digo aqui que eu acho surpreendente o Ceará ter a quinta melhor defesa da Série A, né? Ele só tá atrás de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e do próprio Botafogo. É uma defesa que Fabian, que estava em Portugal, ninguém sabia quem era, o William Machado, que nunca jogou Série A, né? O Marlon ali, depois o Marcos Vitor, que era reserva do Bahia, e o Matheus, né? O Matheus Bahia, que também era um reserva do reserva, então que está emprestado ao Ceará desde a temporada passada. Então, assim, você ter a quinta melhor defesa, assim, com esses jogadores que antes de começar o campeonato você não dava nada, cara, tem muito mérito do treinador, assim. Então, eu acho que dá para criticar o Condé, mas eu acho que o trabalho ainda é muito bom, viu? Eu acho que não seria absurdo se o Ceará tivesse ali numa situação muito parecida com a do Vitória, por exemplo. Ali 16º, 17º, pelo elenco, né? Não seria nenhuma surpresa. Inclusive, eu até lembro que quando a gente começou o Campeonato Brasileiro, inclusive lá na própria Bet Nacional, as maiores cotações de rebaixados era do Mirassol e do Ceará. Eram os times mais cotados a caírem, né? Então já se tinha uma projeção estatística, né, que o Ceará realmente não tinha um elenco, enfim, não era um dos favoritos a se manter. E hoje está relativamente tranquilo, Thiago Minhoca. Só que amanhã a gente tem Santos e Vitória. Né? O Ceará caiu algumas posições, né? Porque a gente teve vitória do Corinthians, né? A gente teve a galera encostando, né? O Inter venceu na rodada. E amanhã tem Vitória e Santos. Se o Vitória vencer, o Vitória vai a 32. E a gordurinha que era satisfatória já fica ali meio perigosa. 3 pontos do Z4, ainda faltando 31, uma quantidade. Ele tá com 28, se eu não me engano. 28, se ele vencer, ele vai a 31. 31, exatamente. Fica a 4 pontos da equipe do Vitória, com 2 vitórias a mais. Né? O Vitória teria que tirar aí teria 5 pontos, mais ou menos, para conseguir ultrapassar. É para ligar o sinal de alerta? Então, primeiramente temos que esperar o jogo de amanhã, né? Porque muito se fala que
o Z4 atual tá bem, o laço tá bem definido ali, né? Vitória, Fortaleza, Juventude e o Sport, que esse sim já tá praticamente, já tá rebaixado, mesmo que não matematicamente. Mas eu acho que o jogo de amanhã ele vai dizer se esse alerta de fato está acendido. Porque se o Santos ganhar, eu acho que o Ceará volta a ter a segurança, 7 pontos ali de vantagem. A grande questão é porque, é curioso, porque no jogo do Sport, quando o Ceará fez o gol aos 37 ali com o Pedro Raul, o Ceará estava pulando para a 9ª colocação. E aí toma aquele empate, acontece os jogos da quinta, aconteceram os jogos da rodada, e o Ceará perde, e o Ceará cai agora cai 3 posições, né? Porque estava em 10º, mas ele estava em 9º ali quando estava ganhando. Então, na prática, ali com o empate tomado e mais os outros resultados, tanto da quinta como também dessa rodada, já cai para a 13ª colocação, e aí vai depender muito desse contexto. Então, o melhor resultado, talvez um empate ali também para o Santos não se aproximar, visando também até olhando uma vaga de Sul-Americana para 2026. Mas, obviamente, se tiver um vencedor, esse vencedor tem que ser o Santos, que é a primeira meta do Ceará. O Ceará não pode olhar nesse momento, né, assim, olhar para um contexto onde o Santos não pode se aproximar. Não, nesse momento o 17º não pode se aproximar. E aí, claro, o Ceará já deu muitas respostas, só que é bom lembrar, Fábio, o Ceará vai para 2 jogos fora de casa. Um deles diante do Atlético Mineiro, no próximo final de semana, e no outro meio de semana, aquele duelo atrasado contra o Fluminense. Então, esses 2 jogos fora de casa, tudo bem que o Ceará melhorou no desempenho fora de casa, teve vitória sobre o São Paulo, mas a gente viu jogos recentes, né? A dificuldade de bater o Vitória, que está no Z4, de bater o Sport, que é até então lanterna do campeonato. E isso, obviamente, não sabemos ainda qual vai ser o Atlético Mineiro também, porque, perceba, se o Vitória ganhar do Santos, o Atlético Mineiro também ele fica ligado para o jogo. Porque se por acaso o Santos ganhar do Vitória, talvez o Atlético Mineiro só vá pensar no jogo. A melhor chance do Atlético Mineiro ir para a Libertadores é ganhar a Sul-Americana. E como o jogo vai ser no Equador, né? O primeiro jogo, se eu não me engano, acho que o jogo é porque o Del Valle veio da Libertadores. O primeiro jogo vai ser no Equador, lá na altitude, para depois jogar no Brasil, e aí no meio o jogo do Ceará. Eu tenho dúvidas se por acaso o Atlético Mineiro tiver uma certa folga, aí eu acho que o Atlético Mineiro pode poupar. Agora, se o Vitória ganhar do Santos, aí eu acho que o Atlético Mineiro vai, no mínimo, colocar um time mesclado, porque ele sabe que não dá para abrir mão ali de um contexto de ameaça, né? Na Série A, muito embora também tenha um jogo a menos, que é o jogo contra o Fortaleza, que não tem data ainda. Então, nesse sentido, eu vejo um alerta para o Ceará a depender do contexto, né? Assim, eu ainda acho que o Ceará tem condições de não entrar nesse desespero, mas se o Vitória ganhar, no mínimo, um alerta laranja é ligado, porque é aquela coisa, né? Todo mundo olha para o Ceará e é o Ceará o alvo. Só que nesse contexto, traz todo mundo. Traz o Santos, traz o Inter, traz o Atlético Mineiro. Por isso que amanhã o Ceará tem que torcer para que o Vitória não vença, para que esse contexto não se torne uma ameaça. Esse jogo contra o Galo, né, é uma oportunidade, né? Porque de duas, uma. Ou o Atlético vai colocar alguns titulares desgastados, ou vai colocar jogadores considerados reservas, né? Então, assim, é uma nova oportunidade do Ceará pontual. O Ceará vai descansar a semana, né? Ah, não. O jogo contra o Fluminense é nessa ou na outra, Minhoca? É na outra semana. Ah, na outra, então. Aí melhor ainda, né? Então. O Ceará vai ter, Fábio, essa semana é a semana mais longa que o Ceará vai poder trabalhar de um jogo para o outro, né? Então, desse jogo até o jogo contra o Atlético Mineiro, que é no sábado, ele vai ter aí um intervalo bom para poder treinar a equipe. Porque depois vai vir uma sequência de 5 jogos seguidos, que é no final de semana o Atlético Mineiro, aí depois no meio de semana o Fluminense, depois no final de semana de novo o Fluminense, só que é na Arena Castelão, depois o Clássico Rei contra o Fortaleza, e depois do Fortaleza, que eu não tô lembrando, é o Corinthians. Corinthians. Que aí é essa sequência aí que ele vai ter 5 jogos seguidos. Depois aí, é porque aí só tem um Fluminense, né? Mas vai ser 2 vezes o Fluminense. Primeiramente jogando lá no Rio de Janeiro, depois a gente pode até ajeitar aí a arte, né? Mas vai ser Fluminense 2 vezes. Primeiramente no Rio de Janeiro, que é aquele jogo atrasado, que a CBF agendou, e depois o Fluminense. Quero até pedir desculpa aí pro Alan, né? Porque eu tinha falado para ele tá tudo o que é arte, mas vai ter Fluminense 2 vezes aí na sequência, para depois ter Fortaleza e Corinthians, para depois ter a pausa para a data FIFA. E se eu não me engano, 30ª rodada, primeira, segunda, terceira, vai ficar faltando 5 rodadas. Só que dessas 5 rodadas, 3 é aquela pedreira, né? Que é Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. E aí, meu amigo, nessa disputa maluca aí,
principalmente entre Flamengo e Palmeiras. É bom chegar sem precisar de resultado lá, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que aí é uma outra coisa que eu queria trazer, Fábio, que é um debate que eu vejo importante agora nesse momento, eu entendo o que o Condé quis fazer nesse meio de campo do Ceará, nesses 2 jogos. Colocar um time mais leve, um time mais propositivo. Só que somou um ponto, né, tendo perdido em casa e 2 jogos fora de casa vindo pela frente. Eu voltaria, mesmo que Dieguinho não esteja disponível, eu voltaria para a mesma formação daquele time que se protege mais no meio de campo, sabe? Daria uma oportunidade também, se o Marcos Vitor não voltar, para o Éder. Eu tentaria algo diferente, num outro formato, daquilo que é o principal ponto do Ceará, que você trouxe, que é o sistema defensivo. Voltaria com o Richardson, faria o meio de campo ali bem mais fechado. Lembrando que o Ceará perdeu 2 atletas. Perdeu o Lourenço e perdeu o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique também estava sendo um jogador importante vindo do banco. Então, nesse sentido, eu faria, para esses próximos 2 jogos, o formato padrão que o Ceará encontrou naquele jogo contra o Cruzeiro. A partir do jogo do Cruzeiro. Claro que não vai ter, por exemplo, o Lourenço, né? O Lourenço pode jogar como aquele jogador mais adiantado, jogar com 3 volantes. Mas, de toda forma, ele pode pensar mesmo no Mugni, né? Porque eu ainda vejo o Vina com possibilidade, mas a depender do contexto, não sei se o Vina, para começar um jogo fora de casa, seria uma peça talvez importante, né? Porque aí teria que aguentar mais tempo de jogo. Talvez eu ainda guardasse ele para ali para um segundo tempo, para um intervalo de jogo, a depender do contexto do resultado. Mas eu voltaria para o formato padrão de time, meio de campo mais de marcação, e aí começar a trabalhar ponto, né? Porque o que o Ceará não pode agora é ter uma sequência negativa, algo que a gente não viu até agora do Ceará no campeonato. Aliás, para ser até lembrando, o Ceará no primeiro turno teve nessa sequência, começando com o Botafogo, que foi a sequência negativa. Ele perde para o Botafogo, aí eu acho que perde para o Atlético Mineiro, aqui na Arena Castelão, o Fluminense não aconteceu, aí ganha o Clássico Rei e perde depois de 3 jogos, perde para Corinthians, não sei o quê, e só vai voltar. Aí só volta a ganhar depois do Cruzeiro, que foi a sequência mais negativa. O Ceará só fez 3 pontos em 15 que ele disputou, se eu não me engano. Então, essa sequência agora é bem importante para o Ceará, envolvendo esses jogos fora de casa, envolvendo um Clássico Rei, que apesar, né, do Ceará ter um bom retrospecto diante do Fortaleza, é um Clássico Rei. Então, não dá para achar que também vai ganhar, né, apesar do bom retrospecto do Ceará, por conta desse contexto, porque clássico é clássico. E é isso, ficar atento, porque tem muito jogo aí chato, eu diria, muito jogo chato pela frente. Mas alguns comentários aqui da galera. O João Pedro lembra que o Botafogo também estava com muitos desfalques, né? Sem Barbosa, Marlon Freitas, Danilo, Savarino, Arthur, Montoro, Natan, Alex Telles e Neto. O Botafogo vem sofrendo com alguns desfalques já há algumas rodadas. O Leonardo Paulinho, Piaulino, é isso. Ele fala que o Ceará sentiu muito a falta do Dieguinho e do Marcos Vitor. Quem também está por aqui é o Fernando Macedo, disse que o Botafogo todo esfacelado, com um técnico entregador de camisa, e o Ceará conseguiu a proeza de perder. Time reconhecível, não jogou nada. O Leonardo fala que o Marlon é um zagueiro sem recursos. O Seu Flor fala que o Ceará é isso aí, basta 2 desfalques e 2 jogos em uma semana que o time tem uma queda absurda de desempenho. O Ceará não teve em nenhum momento do campeonato 2 vitórias seguidas, né? É um time que... Não, muito acho que não, teve não. Mas também, dificilmente, ele tem uma sequência tão longa, né? Você até citou aquela... Mas... Foram 3 derrotas seguidas, e aí veio aquela vitória diante do Cruzeiro, né? Que até os meninos fizeram isso no raio-x, que é tira aqueles 3 pontos do Cruzeiro, o Ceará estava numa situação do desespero nesse momento, né? Estaria ali com 32 pontos e o negócio pegando fogo. Então, assim, o Ceará deu boas respostas, e por isso tem que estar ligado o que vai acontecer amanhã, na segunda-feira. O grande jogo amanhã para o Ceará é realmente Santos e Vitória. É de fato olhar para o Vitória e torcer para que não ganhe. Porque se vencer, aí já é 2 vitórias seguidas, né? Aliás, vai se tornar 3 vitórias em 4 jogos com o Jair Ventura, uma tendência de alta, e aí a situação pode apertar para o Ceará, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado nesse momento e ser o time que foi no campeonato, que é na hora que o negócio aperta, o Ceará vai lá dar uma resposta. Tem que dar resposta, só que agora envolve 2 jogos fora de casa, né? Atlético Mineiro e Fluminense. São jogos bem importantes aí que o Ceará vai ter pela frente, né? E o Fluminense vai disputar só a Copa do Brasil, né? Mais à frente, né? Então, eles vão tentar, com certeza, fazer a pontuação deles
para tentar garantir, se não pela Copa do Brasil, via Brasileirão, a vaga na Libertadores. Já que, né, o Bahia ganhou, o próprio Botafogo ganhou e também o Mirassol, né? O Mirassol que não para de ganhar, né? Impressionante. Atropelou o São Paulo. Sim. 3-0. Bom, quem também tá por aqui é o Marcos Henriques. Ele tá falando que o Galeano rende mais na direita. Algumas pessoas reclamando, né, do Galeano ter jogado do lado esquerdo, Thiago Minhoca. Inventou o Condé? Eu acho que inventou, cara. Assim, eu entendo sabe assim, às vezes a preferência pelo Galeano. O Galeano é um jogador taticamente muito útil, jogador brigador, jogador que luta, vai até o fim e tal. Mas hoje eu senti que o Galeano não estava conseguindo fazer jogadas ofensivas com qualidade. Acho até que o Galeano funciona muito para o contexto do jogo fora de casa, quando ele precisa ser essa válvula de escape. Mas hoje, no primeiro tempo, teve jogada que ele tentou passar a bola debaixo das pernas do jogador do Botafogo, aí perdeu. Então teve algumas jogadas assim que ele escolheu mal. Eu acho que o Fernandinho chamou muito o jogo no primeiro tempo. Para mim, até foi o melhor jogador do primeiro tempo do Ceará. Pegava a bola, partia para cima, sabe? Recebia falta, criava jogadas, algo que o Galeano não conseguia fazer. E eu acho que essa leitura do Condé foi uma leitura que eu não faria, e eu acho que acabou atrapalhando em certa parte o time. É bom deixar claro também, o Pedro Henrique também não entrou tão bem assim. Mas eu teria pensado em colocar o Pedro Henrique, já que ele tinha mantido o Galeano, deixasse o Pedro Henrique na esquerda. Não sei se por questão ali, né? O Cuiabano, que é um lateral que às vezes apoia mais, dá um espaço, ele pensou colocar o Pedro Henrique pela direita, mas eu acho que o Ceará perdeu a característica do jogador que pudesse ir para cima, sabe? O jogador de jogada individual, o jogador que tem um chute de fora da área, aquele chute que faz a curva e tal. Então eu acho que ele acabou perdendo isso. O Galeano jogar naquela posição, não acho que é a dele. Às vezes ele fazia isso em outros momentos, mas não acho que foi a leitura correta que o Condé acabou fazendo. O Lima Ney fala que essa reta final de campeonato brasileiro é muito difícil. O Ceará tem que ter muito cuidado. Se continuar perdendo, vai despencar. Qual foi o time? Acho que foi o Criciúma, né? Que tava relativamente. Passou o campeonato todinho ali numa zona meio segura. E depois, na reta final, acabou sendo rebaixado, né? Então, temos exemplos bem recentes aí. Eu acho que todo mundo há de concordar que duas situações têm que acontecer no campeonato para esse cenário mudar. E aí é que tá. É porque o Ceará, ele nunca teve uma sequência muito negativa, como tá dizendo. Teve aquelas 3 derrotas que, quando veio a corda no pescoço, foi lá e deu a resposta diante do Cruzeiro. Mas esse contexto agora não aconteceu até aqui durante o campeonato. Não pode acontecer agora, nesse momento. Não aconteceu, então não vai acontecer. Não, pode acontecer. A grande questão é como o Ceará vai responder, e eu acho que o Ceará já deu provas de que consegue reagir. Agora, não pode, que é o contexto que eu estava dizendo. Para acontecer uma mudança de cenário do Z4, alguém de cima precisa derreter e alguém de baixo precisa reagir. Hoje, quem indica é o Vitória. Não vejo Fortaleza, não vejo Juventude e o Sport nem se fala. Então, a equipe hoje que pode ter uma tendência de alta é o Vitória. Por isso, nesse momento, o Ceará precisa secar o Vitória nessa segunda-feira para que isso não aconteça. Já o contexto do Ceará ele não pode parar de somar pontos. Para ter uma noção, em 2010, o Atlético Mineiro estava, acho que uns 8 pontos atrás, um pouco mais, só não é mais do que aquele Fluminense do time de Guerreiros de 2000 e 2009, né? E naquele ano, por exemplo, o Atlético Mineiro conseguiu uma recuperação tão grande, e se eu não me engano, o Guarani tinha nessa rodada, Fábio, 34 pontos. Sabe quantos pontos ele fez até o final? Ou foi 33? 33 pontos. Sabe quantos pontos ele fez até o final do campeonato? 4 pontos. Se o Ceará fizer 4 pontos até o final do campeonato, ele vai ser rebaixado. Isso. 39 pontos, a não ser que seja igual aquele ano lá. Então, assim, se o Ceará realmente for ladeira abaixo, tipo aconteceu o que aconteceu com o Bragantino, né? Uma sequência de derrotas, aí sim. Agora, se o Ceará jogar o que está jogando em boa parte do campeonato, que é disputando, soma um ponto, por isso que eu estou dizendo. Para mim, o Ceará sai desses 2 jogos fora de casa sem precisar ganhar, desde que também não perca. 2 empates aí, tá de bom tamanho, 37 pontos. Para aí ver se consegue ganhar do Fluminense dentro de casa. O quanto antes ele puder fazer isso, melhor. E para isso também tem que continuar a galera do Z4 lá, né, praticamente sem sequência de pontos. Se o Vitória perder, aí eu acho que dá o relaxamento. Agora, para isso, né, vamos ver a próxima sequência. E já pegou Vitória, né? E aí foi que tá, né? Perdeu por Vitória. Poderia ter 3 pontos a mais para ele e 3 pontos a menos para o Vitória, ou até mesmo ter mantido essa distância.
Amanhã o torcedor do Ceará vai ter que torcer pro Vojvoda, né? Pela primeira vez aí É em muito verdade. tempo, vai ter que torcer pro técnico argentino. Eu acho que depende muito do Vitória, né? O Vitória vai tentar ganhar do Santos amanhã, mas o Vitória não venceu fora de casa, né? É o único que não venceu Então fora de casa. tem isso, né? Acho que a situação do Ceará ainda é tranquila. Mas, por Sim. exemplo, se o Vitória, que nunca ganhou fora, ganha amanhã um jogo de seis Pronto, aí, pontos, aí bagunça, aí aí, meu bagunça. Deus, aí Aí bagunça. Assim, não é desespero, desespero. é, Desespero é quando você tá na beira, você é o alvo e tal. Mas liga o alerta. Isso aí eu concordo. Se o Vitória ganhar amanhã, o alerta vai estar ligado, certo? O alerta vai estar ligado. Francisco Paulo, ele fala que a coisa está se oferecendo tanto para o Ceará que se ganhar um jogo atrasado, é literalmente o oitavo a preço de hoje. É isso Mas tem mesmo. uma galera também que tá com o jogo atrasado, né? Tem. Que- Mas eu acho que boa parte que tá ali perto, se ele vencer, ele vai a 38. Ah, é, porque ele passa o São Paulo, né? No saldo de gols. O Ceará iria para Isso. saldo de 1 e tal. Muito embora esse jogo lá no Rio de Janeiro eu acho um jogo difícil, mas é isso, né? O Ceará às vezes tira resultados assim inesperados, né? Do campeonato. Ganhou do São É, Paulo fora de casa, ganhou do Cruzeiro fora de casa. Então tem alguns resultados assim que o Ceará acabou tirando. Eu vejo o jogo do Atlético Mineiro mais provável do Ceará pontuar do que o jogo do Fluminense, que também é provável. O Juventude mesmo estava segurando o empate até a reta final, até sair o gol do Thiago Silva, né? Na última rodada. O Juventude quase conseguiu trazer pelo menos um ponto fora de casa. E o Fluminense anda muito contestado lá, né? O Zubeldia chegou e tal, começou bem, agora já começa a ter contestações. Agora, o Atlético Mineiro, para mim, tá jogando mal. O Atlético Mineiro tá jogando muito mal, aliás. Tanto que eu tô contra o e Corinthians com podia ter foco feito. dividido, né? O que é pior. Foco dividido. Então eu vejo a melhor chance do Ceará pontuar diante do Galo. Sabe assim, eu acho que aí vai depender muito desse contexto aí que o Ceará vai enfrentar. Mas é isso, eu até tinha comentado isso também na rádio, que o Ceará tá no meio de um bolo. E aí, nesse meio de bolo, você só somou um ponto nas duas rodadas, a galera conseguiu. O Grêmio ganhou na rodada passada, né? Aí já passou. O Corinthians ganhou agora nesse final de semana. Já passou o Ceará. E aí é isso. Para quem tá nesse bolo, uma vitória já faz saltar muitas posições. O Lima, ele pergunta, né, que é um questionamento de muitos torcedores do Ceará, né? Ele fala, por que o Ceará não joga de igual para igual desde o começo do jogo? Precisa levar um gol para poder jogar. Mas assim, tem muito do adversário que quando faz o gol, o adversário também abaixa as linhas, né? Então, em tese, fica mais fácil você atacar, não é por aí? Ou você acha que Pois O é. Ceará acaba tomando o gol para entrar no jogo em termos Eu sinto, ofensivos? às vezes, alguns torcedores, não quero citar o nome do Lima, tá? Não sei se ele tá olhando por essa ótica. Mas eu acho, às vezes, que tem muito torcedor baseado em resultado. Muito torcedor baseado em resultado. Às vezes o time não joga bem, o time ganha. Aí eu venho aqui, né? É a primeira vez que acontece com torcedores do Ceará, do Fortaleza. Quando o time ganha, eu faço aqui as ponderações. Eu mesmo falei no jogo, acho que foi no jogo contra o Sport, não estou lembrado. Eu acho que foi na rádio que eu fui fazer um comentário. Parece que o Ceará está dentro do Z4. Eu falei, não, eu fiz uma crítica aos problemas que o Ceará tem. É óbvio que o Ceará tem problema. Se até o Flamengo tem problema, pô. Até alguns jogos atrás estavam criticando o Felipe Luiz. É óbvio que o Ceará tem problema e tem coisas a se corrigir. E quando eu falo isso, não é porque o Ceará tem que ser um time perfeito, não. É porque tem coisas que dá para melhorar. Tem coisas a se ajustar no Ceará. Até porque se você só for olhar, que aí eu acho que é um outro ponto também que se traz muito no debate, não, mas o elenco do Ceará é isso aí. É só pensar mesmo na permanência e acabou. Tanto que eu trouxe aqui da última vez que o comentário que o Condé falou logo após o jogo do Santos foi exatamente falar: a gente não vai se acomodar aqui só porque vai chegar numa pontuação de permanência e não vai brigar por algo a mais. Dá para brigar por algo a mais. Não à toa, ele mudou a equipe. Olha o que ele montou do meio de campo contra o Sport e agora diante do Botafogo. Não funcionou, não funcionou. Primeiro, porque também não teve dois jogadores importantes do sistema defensivo, sem o Marcos Vitor e sem o Dieguinho. O Ceará perde muito perdendo, não tendo esses atletas dentro de campo. Então não tem como fazer um time mais propositivo sem essas duas peças. Então ele vai ter que voltar a manter o padrão. E claro, vamos ver se o Marcos Vitor e o Dieguinho já vão estar aptos para esse jogo do final de semana, do próximo final de semana diante do Atlético Mineiro. E se não tiver, aí você vai fazer o time possível para jogar daquilo que o Ceará consegue fazer. Porque o Ceará ainda consegue vez ou outra. O Pedro Henrique estava sendo uma peça muito importante. Foi lá que conseguiu o empate diante do Vasco. Foi lá que ele conseguiu fazer o gol da vitória diante do São Paulo.
Então, vez ou outra, você tem um jogador que consegue acrescentar. O Ceará hoje tem um banco melhor do que era um tempo atrás. O fato de você ter uma peça vindo do banco, como é o caso do Vina, como é o caso do Pedro Henrique, são jogadores que podem ajudar. Agora, não dá, é só para você achar que o resultado ele condiciona para você elogiar ou falar mal do Ceará. Eu acho que muitas vezes as pessoas olham muito para o resultado sem olhar o desempenho. Hoje, por exemplo, eu acho que o Ceará fez um jogo para tentar jogar de igual para igual diante do Botafogo, só que o Ceará não era equilibrado durante a partida. Não era equilibrado durante a partida. Não à toa, muitas vezes, e é por isso que eu estava ressaltando, os laterais jogaram abaixo hoje. O Matheus Bahia ficou tendo muita dificuldade. A primeira jogada do Botafogo é ali o Fabiano, sabe, passando lotado ali. Né? Então, assim, foram muitas jogadas com muita facilidade para alguns jogadores que tiveram abaixo. Jogadores importantes. Então, quando o Fabiano joga mal, o Matheus Bahia joga mal, ou até mesmo... É só olhar, o William Machado, por exemplo, tendo agora a dupla com o Marlon, jogou mal para mim os 2 jogos. Ele falhou no jogo contra o Sport, falhou também no jogo de hoje, foi estabanado numa jogada. É diferente quando você tem o Marcos Vitor ali, né, que acaba não comprometendo tanto, passa a ter mais confiança e o William Machado até apresenta um jogo melhor. Então, nesse sentido, eu não acho que o Ceará não jogou... Eu acho que o Ceará foi criar chances mais reais após tomar o gol. Isso eu concordo. Mas eu não acho que o Ceará foi covarde, não acho que o Ceará... Diferentemente de outras partidas, que o Ceará foi bem mais cauteloso. Eu acho que nesse jogo especificamente de hoje, eu acho que o Ceará até se expôs demais, por isso que gerou alguns contra-ataques perigosos da equipe carioca. Muito bem. Vamos para o campinho? Nosso querido Alan Roberto vai colocar na tela aí. Vamos continuar analisando de forma individual. Daqui a pouco o Ravel Pinheiro chega, tá? Para falar da goleada do Bahia na Fonte Nova. Meteu 4 no Grêmio, viu? 4-0. E o Bahia segue rumo aí à próxima Libertadores. E rumo também à não participação na Copa do Nordeste, né? Que é uma pena. Diferentemente do Ceará, né, Minhoca? O Ceará tá, pelo menos tá cavando a sua vaga na Copa do Nordeste, caso não vá para a Sul-Americana. Hoje, qual posição vai para a Sul-Americana? Até o 14º, é? Cara, até o 12º, mas tem que sair o campeão da Copa do Brasil, que aí pode ser um Corinthians, e aí se for o Corinthians... que vai ser alguém que está acima do 14º, né? Nesse momento, o Corinthians tá em 11º, o Vasco tá... Hoje o campeão da Copa do Brasil já iria até o 13º. Se tiver o campeão, ou Palmeiras ou Flamengo da Libertadores, vai até o 14º. Aí o Atlético Mineiro, eu acho que por mais que ganhe a Sul-Americana, não vai ficar entre ali os primeiros, então eu acredito que até o 13º eu boto como garantia. 14º, Aí tem o da Libertadores, né? Se for Flamengo ou Palmeiras... se a final for Flamengo e Palmeiras, já é certo que o 14º vai. Agora, se por acaso der uma final aí, LDU e o Racing da Argentina, aí vai até o 13º colocado. Muito bem. Igor Aragão, valeu pela mensagem. O Piloto X fala que o Vitória está com confiança. E a Fátima Rodrigues também está por aqui. Ela lembra que o Atlético tem Sul-Americana essa semana. A gente falou aqui, né? Tem jogo importante. E aí ou vai com reservas ou vai com titulares desgastados, né? Então, de todo jeito, o Ceará vai ter uma mini colher de chá, pelo menos, na próxima rodada. O Francileudo fala que eu falei que se não fosse o Léo Condé, o time estaria quase na zona de rebaixamento. Já eu acho que se fosse treinador do Mirassol, time limitado e joga ofensivo em casa ou fora. Mas eu acho bem diferente, tá? Os contextos, tá? Eu acho muito oportuno falar isso, sabe? Porque eu mesmo discordei na época que a gente foi debater isso no Raio X, que foi falado muito que se o Bahia terminasse atrás do Mirassol era uma vergonha. E eu falei assim, eu acho que o Bahia é favorito terminando na frente do Mirassol, naquela época, né? E eu falei assim, mas eu acho que não dá para descartar o Mirassol, porque o Mirassol joga bem. Mas nem sempre joga bem, tá? Eu acho que o Mirassol é uma das equipes com o melhor poder de finalização. Se não me engano, é uma das que menos finaliza para fazer um gol. Assim, tem um índice de acerto muito grande, assim. E aí é que tá. Se você for falar isso, todo o time que está atrás do Mirassol era melhor... O Grêmio era melhor ter o Guanais do que o Mano Menezes. O Fortaleza era melhor ter o Guanais do que o Palermo, do que Paiva. Sabe? O Sport era melhor ter o Guanais. Então, assim, vale para qualquer equipe, com exceção do Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Então, assim, e também tem um contexto. Não tem um peso, velho. Lá no Mirassol, se o cara erra o passe,
O Marlon jogando lá no Mirassol não tem peso nenhum, assim, não tem cobrança, entendeu? O que aconteceu com o Nicolas aqui, do Ceará, a torcida pegando no pé e tal, é bem diferente o contexto, o clima é diferente e tal, mas o trabalho do Mirassol é muito bem feito e o Guanás está fazendo um grande trabalho no Mirassol. Mas dizer que o Guanás é assim... E é bom lembrar, viu? É um tipo de trabalho que é exceção, né? Assim, você vê isso muito raramente. O trabalho do Condé é um trabalho que você pode dizer que é um bom trabalho. Não um trabalho excepcional. E aí é que tá. Eu acho que boa parte da torcida do Ceará sabe que esse tipo de jogo do Ceará, eu acho que boa parte da torcida abraça essa ideia. Se o Ceará jogasse de uma maneira meio aberta demais assim, e tivesse mal, ia ter crítica. E aí, por que não joga de maneira mais defensiva? Por que não joga de maneira mais cautelosa? Então, eu acho que o trabalho que o Condé fez até aqui, eu acho que é um trabalho bom, não é um trabalho excepcional, e eu acho que é um trabalho que às vezes decepciona. Dá para dizer também isso do trabalho do Condé, como a gente falou. Não são duas coisas excludentes. O Ceará teve chances claras em alguns jogos de fazer uma pontuação melhor. Poderia estar numa situação ali de um meio de tabela para cima, bem mais. Bastava ter uma vitória sobre o Juventude, já colocaria o Ceará, como foi dito aí, na 8ª colocação, entendeu? Então é isso. Uma vitóriazinha ali, um jogo específico daqueles resultados safados que o Ceará teve, bota uma vitória aí, o Ceará era o 8º colocado. Estaria o quê? Falando de que agora nesse momento, Fábio? De Libertadores, né? E aí? O time tá brigando por Libertadores. Hoje, por exemplo, ia ter talvez 50 mil na Arena Castelão, né? Se tivesse ganhado o esporte. Então, assim, é um contexto que eu acho muito oportuno. Pegar um trabalho que tá dando sempre certo e pegar um trabalho que eu acho que tá sendo bom e desmerecer o trabalho porque o outro tá bem melhor do que o trabalho do Condé, que eu considero bom. É difícil avaliar, mas assim, coloca os jogadores do Mirassol com a camisa do Ceará, com o contexto do Ceará, com a logística do Ceará. Exato. Né? Não sei se teria o mesmo resultado, enfim. Concordo. Exatamente. Vamos lá, Bruno, avaliação do goleiro. Cara, eu acho que o Bruno deu algumas saídas de bola meio erradas, assim, sabe? Teve algumas saídas de bola que eu achei bem ruim do Bruno. Não achei ele tão seguro assim durante o jogo. A jogada do segundo gol, por exemplo, eu não vou culpar tanto ele, mas ele saiu meio, né, atabalhoado, né? Porque na hora que o Jefinho domina essa bola, ele achava que talvez o Jefinho fosse tocar de primeira, e aí ele perde um pouco do time. O Jefinho ainda faz ali a puxeta, né? Com a finalização, e ele não conseguiu evitar. Eu vou colocar o Bruno no meio termo, assim, sabe? Eu acho que passou uma certa insegurança, mas vou colocar um amarelo, assim. É um amarelo indo para o laranja, mas eu vou colocar o amarelo, não acho que ele foi tão responsável assim. O primeiro gol, por exemplo, né, o jogador saiu de frente. Acho que a saída de bola dele é que passou uma certa segurança. Não vou colocar um laranja, apesar de eu não ter gostado muito. Até é a característica pior do Bruno, né? A saída ali do gol. Não gostei muito do jogo dele. Bom, Marlon e William Machado. O Marlon vai ganhar um laranja. Eu sei que todo mundo queria colocar um vermelho aí no Marlon, né? O Marlon tem um senso de leitura muito mal, assim, na marcação, em alguns momentos, mas em outros ele conseguiu até retirar algumas bolas, ele foi importante. Teve uma bola no primeiro tempo que a defesa bateu cabeça e ele conseguiu evitar uma bola que ia em direção ao gol. Foi até uma bola que o Bruno saiu bem errado, ele conseguiu evitar. Mas ele tem um senso de leitura muito mal. Não acho que ele foi culpado no lance do segundo gol. Eu vi muita gente criticando ele no segundo gol. Beleza, ele poderia ter esticado a perna, ter feito um movimento adicional ali. Mas, honestamente, eu não sei se ele teria tirado, sabe? E aí é que tá. Eu costumo ser justo também quando é para criticar o jogador. Se é o Marlon cometendo a falha, ou do Sobral, ou do William Machado, ali naquela jogada, todo mundo nem ia olhar porque que o William Machado não tirou aquela bola dentro do gol. Todo mundo ia olhar a falha exatamente do zagueiro batendo cabeça ali com o Sobral. Então, nesse sentido, tem que ser justo. Nesse sentido, acho que o William Machado, junto com o Sobral, foram mais danosos. Mas o Marlon, de novo, fez uma partida ruim. Na minha avaliação, quando se não tiver o Marcos Vitor para o próximo jogo, para mim seria Éder jogando por ali para ver algo diferente, né? Assim, eu acho que o Marlon realmente não está vivendo um momento mesmo assim de confiança para esse contexto. Era um titular, fez alguns bons jogos na temporada. Acho que muitas vezes estão taxando muito o Marlon. Por exemplo, ano passado o Matheus Felipe era muito pior. Ali era danoso mesmo, assim. Ele cometia falhas mais gritantes. O Marlon está vivendo, nesse exato momento, uma fase ruim, ruim para a peça. Então, nesse sentido, acho que seria realmente necessário o Condé trabalhar com outro zagueiro que não ele.
Já o William Machado, eu acho que fez uma partida. Eu vou colocar o meu termo para ele, tá? Vou colocar o amarelo. Por quê? A partida com bola do William Machado foi muito boa. Muito boa a partida do William Machado. Vários lançamentos muito bons, assim. Muita saída de bola muito boa do William Machado. Só que eu acho que ele pecou defensivamente, em parte por conta do companheiro de zaga, que é muito seguro. Eu acho que ele fez uma leitura um pouco errada na jogada do primeiro tempo. Eu acho que ele se precipitou em sair daquela jogada ali, muito embora ainda coloque o Marlon como principal responsável, porque abriu um vão ali, né, no Cris Ramos ali atacar o espaço. E outras jogadas também eu senti ele um pouco atrapalhado, o William Machado, em algumas jogadas. Mas, no geral, acho que o William Machado fez um jogo muito bom. Quando o Ceará teve a posse da bola, ele era um dos principais jogadores. A bola longa dele foi muito boa. Só acho que defensivamente, e essa jogada do gol já não é a primeira vez. Ele tinha cometido essa falha diante do Sport também, um gol que o Derek perde também, e teve um outro jogo também, não faz muito tempo que ele cometeu essa falha também. O William Machado cometeu algumas falhas desse tipo. Então, meu tema aí para o William Machado. Bom, vamos para as laterais, né? Fabiano e Matheus Bahia. O Fabiano, para mim, vai ganhar o vermelho mesmo. O Fabiano foi muito mal defensivamente e errou muito passe. Teve uma bola recuada para o Bruno, que ele devolveu na fogueira, gerou um escanteio desnecessário. Outras jogadas também, defensivamente, o Fabiano foi muito mal mesmo. O próprio Condé admitiu isso, né, falando do porquê que ele trocou, e deu para ver claramente que o Fabiano não apoiava bem, defensivamente uma dificuldade. E o Matheus Bahia, ele vai ganhar um jogo ruim, tá? Por quê? Porque ofensivamente ele ainda ajudou, acho que ele conseguiu ajudar em alguns momentos, mas defensivamente o Matheus Bahia muito mal, muito mal. Antes da jogada do segundo gol, o Bahia estava sendo driblado com muita facilidade. Esse lance do primeiro tempo que o Botafogo perdeu, né, uma chance clara, o Bahia estava muito mal posicionado defensivamente. Foi tentar dar um bote, aí não deu, ficou no meio do caminho, gerou um espaço gigante. Então, defensivamente, o Bahia foi péssimo, péssimo. O que ajuda aí a nota não ser vermelha é o fato dele ter conseguido apoiar melhor. Então, nesse sentido, eu vejo que o Matheus Bahia conseguiu fazer um jogo ruim, sabe? Assim, um jogo que não deu a devida segurança defensiva, que aí sendo justo com ele. Ele faz o Campeonato Brasileiro bom defensivamente. Era minha dúvida durante essa temporada inteira. Eu já alertava isso no ano passado, na Série B, que se subir para a Série A, não sei se o Matheus Bahia vai dar conta. E hoje lembrou aquele Matheus Bahia de outros momentos que defensivamente não passava essa segurança. Tá no mudo aí. Defesa avaliada, Thiago Minhoca. Vamos agora para o meio de campo. O Zanocelo, eu acho que ele fez uma partida discreta em certa parte do jogo. Eu gostei da saída de bola, só que eu acho que ele não fez nenhum tipo de jogada diferencial. Eu acho que ele deu boa distribuição de jogo, só que aí eu acho que peca muito na característica do atleta. O Zanocelo não é bem um jogador de marcação, ele não tem esse ímpeto, né? É um jogador criativo. Então, em parte do problema do meio de campo, que inclui o Zanocelo, tem a ver com a característica dos atletas a qual o Condé estabeleceu para o jogo de hoje. Então, dito isso, eu vou colocar um amarelo também para ele. Acho que ele fez uma partida considerada ok, assim. Não teve nada de destaque. Eu acho que ele fez uma partida bem regular em alguns momentos. Então, no geral, vai ficar com esse amarelo aí para ele. Acho que foi uma partida sem um diferencial tão grande. Gosto dele. Acho que dá para encaixar assim em alguns contextos. Mas jogar de primeiro volante para o Zanocelo, para um jogo de um meio de campo de qualidade como foi do Botafogo, acho mais arriscado, e acho que vai ser arriscado também se ele repetir isso em jogos fora de casa aí nessa sequência. Não aproveitou o Zanocelo as oportunidades como titular? Não, eu acho que aproveitou, mas eu acho que é pela característica, sabe, Fábio? Eu acho que tem que ter um jogador de característica de recuperação de bola melhor. Porque na hora que vai precisar, é só olhar a jogada do primeiro gol. A liberdade que os dois jogadores do Botafogo no meio de campo, um para tocar a bola, o outro passa. Ninguém faz o movimento como o Dieguinho faz, de aproximar, antecipar, sabe? O Zanocelo não tem essa característica. Então a gente não pode cobrar do Zanocelo de ser o Dieguinho. Não tem como. Ou ser o Richard. Não tem como. Eu acho que dá para pensar no Zanocelo num contexto de jogo para ele jogar como segundo homem, né? Zanocelo com o Lourenço para um jogo que exige mais qualidade, não acho que é bem a peça necessária. Mas para mim é um jogador que pode ainda ser útil, seja vindo do banco, o Dieguinho voltando. Ele, para mim, até porque o Lourenço não vai jogar, né? Eu poderia fazer, se o Dieguinho voltar, Dieguinho com o Zanocelo.
poderia ser uma alternativa. Ou se ele quiser se precaver mais, ele pode fazer lá de novo aquele meio de campo mais firme, né? Que é Dieguinho com Richardson. Lourenço. Lourenço. Cara, o Lourenço, para mim, teve momentos um pouco abaixo no jogo. Teve algumas jogadas, teve uma desatenção dele no segundo tempo, que ele foi cobrir o lado direito ali, já que o Rafael Ramos foi mais liberado, né, para atacar. E aí, essa desatenção gerou uma bola nas costas dele, ele estava disperso. O Lourenço tem, às vezes, essa coisa de altos e baixos ao longo do jogo, sabe? Mas ele teve uma falta muito bem cobrada ali, que ela passou muito próximo à trave no primeiro tempo. No geral, eu não gostei tanto do Lourenço, não. Eu vou ficar com um ruim pro Lourenço. Eu acho que ele não foi um jogador tão criativo em alguns momentos. Eu acho que ele foi um jogador esforçado, que tentou alguns momentos, mas vai ganhar um laranja aí, porque não acho que fez uma partida tão equilibrada, né? Assim, no geral, acho que ele foi um jogador mais abaixo. Mugni. O Mugni jogou mal. Teve momentos que ele jogou bem? Teve, mas a bola parada do Mugni não resolveu, a dinâmica dele também não foi tão boa assim, não foi aquele jogador influente, né, para tentar encontrar um passe de mais qualidade, que é a principal virtude dele. Então, para mim, ele jogou mal, para um vermelho também para ele, foi um jogador também que foi mal. Para mim, o Condé leu bem ali no intervalo, quando sacou ele para colocar o Vina. Então, o Mugni vai ganhar um vermelho. Segunda partida mal dele. Assim, hoje, se fosse para escolher um atleta para começar dentro de campo, seria o Vina. A minha questão, já que eu não estou lá no Ceará, eu acho que o Vina talvez não possa começar uma partida porque vai ter que atuar mais minutos. Isso vai gerar mais desgaste. E aí eu não sei se especificamente para isso. Então, dado esse contexto, assim, mesmo assim eu ainda iria de Vina, né? Porque não tem muita peça, né? Não sei que vai trazer Matheus Araújo, que não joga há muito tempo. Então, eu colocaria o Vina como titular no jogo diante do Galo, né? No próximo final de semana. O Mugni jogou 3 jogos, né, como titular em uma semana, né? Talvez o físico não pesou para ele aí, uma sequência num curto espaço de tempo. Ele não é, ele é um jogador muito intenso quando tá em campo, mas ele não é por muito tempo, né? Eu não sei se isso se estende também a jogos seguidos, num curto intervalo. Enfim, pode ser que sim. Mas eu acho que é aquela coisa, né? Ele não acertou muito também durante o jogo. Achei ele mais abaixo mesmo hoje no jogo. Muito bem, ataque. Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Eu não gostei do Galeano hoje. Eu vou colocar um laranja para ele também. Acho que fez uma partida de muita entrega. A gente sabe que ele tem essa característica, mas eu acho que teve muita jogada boa para ele conseguir fazer uma jogada mais efetiva e eu acho que ele pecou muito. E aí, quando ele foi para o lado esquerdo também, não se encontrou tanto. Até fez ali algumas jogadas interessantes, vez ou outra e tal. Mas eu achei um jogo mais abaixo do Galeano hoje. Eu teria sacado ele no intervalo, acho que. No intervalo não, ali na segunda troca, né? Ele só foi sair na última troca ali, quando o Bahia já entrou já na reta final, quando já perdia por 2-0. Não gostei muito do jogo do Galeano. Apesar da entrega, da tática, nesse ponto eu concordo, acho que o Galeano conseguiu jogar bem. Fernandinho, esse eu gostei. Esse vai ganhar um verde. Eu acho que o primeiro tempo, principalmente. O segundo tempo ele caiu de rendimento, é verdade. Mas eu não teria sacado. É um jogador que estava conseguindo fazer jogada de 1 contra 1, estava conseguindo chamar falta. Foi, para mim, o principal jogador do Ceará no primeiro tempo. Estava sendo bem importante ali para aquilo que o Ceará não conseguia produzir de jogada individual, uma jogada que o Mugni pudesse servir alguém, o Galeano fazer uma jogada ali que pudesse sobrar. O Fernandinho foi essa peça muitas vezes, então vejo o Fernandinho como um bom destaque aí para o jogo, né? Foi um dos principais destaques. Pedro Raul, torcida cornetou muito hoje ele. Sendo justo com o Pedro Raul, eu acho que ele fez um primeiro tempo de ok para bom, de amarelo ali para um verde, porque a grande chance, né, do primeiro tempo foi o Pedro Raul, a bola seria gol, e o Marçal salvou em cima da linha. Ele conseguiu segurar algumas bolas no ataque, só que no segundo tempo, aí eu acho que foi o Léo Condé insistindo numa coisa que já não estava funcionando. Que aí você pode falar, pô, mas o Ceará não está produzindo bola para o centroavante. Posso até concordar. Só que teve bolas que chegou no Pedro Raul e o Pedro Raul se atrapalhou com a bola. Dominou errado, sabe? Tentou proteger a bola, não protegeu da melhor maneira. Errou passe, teve uma bola no segundo tempo. Acho que estava 1-0 ainda. Ele foi tentar o passe, ele errou esse passe. O jogador passando livre, ele acabou errando o passe. Então o Pedro Raul, eu vou colocar também um laranja para ele. Não vou colocar como vermelho. Eu sei que tem muita gente que está criticando o Pedro Raul pelo acúmulo de jogos, né, que vem jogando mais abaixo. Mas eu acho que o primeiro tempo dele ainda conseguiu ser um primeiro tempo razoável para bom. Eu acho que o segundo tempo é que foi péssimo.
Aí por esse motivo vai ficar com laranja. Acho que o Pedro Raul, nesse exato momento, pode ser repensado, sabe? Eu ainda vejo ele com uma possibilidade, mesmo sendo um jogador que abre espaço para os outros atletas, tem essa característica, mas, não sei, para um jogo fora de casa, eu queria muito ver, porque não vai dar para fazer essa possibilidade. Eu queria ver o Pedro Henrique como homem referência. Pedro Henrique com mais um jogador de característica de 1 contra 1, que é o Fernandinho, e o Galeano. Mas, como o Pedro Henrique não vai estar, talvez a única possibilidade seria trazer o Ailon, né? Mas aí eu acho que eu ainda ficaria com o Pedro Raul pela característica do atleta. Bom, vamos para o banco, né? Tivemos aí o Rafael Ramos, o Sobral, o Vina, o Pedro Henrique e o Paulo Baia. O Paulo Baia já entrou na reta final ali, né? Se bem que entrou aos 35 do segundo tempo. Dá para avaliar assim. O Baia teve 2 finalizações, né? Foi um chute de fora da área, que a bola passou até perto da trave, e uma falta que ele bateu. Acho que não dá para criticar o Paulo Baia, não errou. Ele pegou uma bola, 2 delas ele tentou bater de fora da área. Não vou colocar assim também louros e também muita crítica, não. Vai para o velho razoável, amarelo aí para o Baia. Acho que fez uma entrada. Eu não faria essa troca ali na reta final. Eu teria sacado o Pedro Raul até para colocar o Ailon, mesmo que o Ailon não seja uma peça tão determinante como o Pedro Raul. Ainda acho que o Ailon poderia colaborar mais com a possibilidade de gol, mas depois do 2-0 ficou difícil. Pedro Henrique, eu acho que não entrou tão bem no jogo, cometeu algumas falhas, teve alguns cruzamentos ali bem precipitados dele, eu acho que não achei tão interessante. Vai o amarelo, certo? Vai o amarelo. Mas é tipo o amarelo do Bruno aí. O amarelo indo para um laranja, mas vai ficar com o amarelo. Acho que também não foi. Então, acho que teve algumas chances ali também. Acho que até ganhou algumas disputas, mas hoje realmente o Ceará não estava bem de finalização, né? Foram 14 no segundo tempo, acho que 10 de fora da área. Aí, para fechar, Rafael Ramos, lateral direito ali, que entrou no lugar do Fabiano. Acho que é parecido com o Pedro Henrique, teve algumas jogadas que foi bem precipitada. Ele subiu muito para o ataque, acho que não foi bem nos cruzamentos. Acho que também foi nem fede nem cheira para o Rafael Ramos, o amarelozinho vem para ele. E aí, para mim, vem o principal jogador do Ceará no jogo. O Vina, para mim, vai ganhar o verde. Não é um verde tão forte, mas vai ser o verde que vai colocar ele como o principal jogador do jogo. Tal qual o Fernandinho. Para mim, o Vina joga muito bem no segundo tempo. Deu 3 finalizações ali, uma que fez o goleiro trabalhar, um chute que foi no canto, teve uma outra também que foi mais no meio do gol, e um chute que foi para fora. Então ele deu uma dinâmica muito boa, passe de primeira, errou pouquíssimo o Vina, só que careceu outros atletas colaborarem com o Vina, sabe? Eu acho que faltou mais, assim, de alguns jogadores dos laterais, algumas vezes. O Bahia até ajudou ofensivamente, mas no geral acho que o Vina acabou sendo essa peça que poderia ter colocado o Ceará, pelo menos, para empatar esse jogo. Faltou mais dos outros, né? Principalmente do setor ofensivo, que eu achei mais abaixo ali, o Galeano, o Pedro Raul, que acabaram ficando mais abaixo, até o próprio Pedro Henrique, né? Que não entrou tão bem assim. Sobral, aí eu acho que foi um grande erro do Condé. Aí eu vou colocar realmente... Vou colocar um laranja, tá? Ele errou muito, o Sobral. Errou muito. Mas ainda conseguiu cortar umas 2 bolas ali. Foi naquilo que ele conseguia fazer, ele conseguiu entregar. Mas eu acho que não tinha nada a ver o Sobral entrar dentro do jogo. Para mim, eu acho que aí sobrou muito na conta do Condé, que aí eu já chego no Condé. Acho que o Condé vai ganhar um laranja nesse jogo. Porque a ideia inicial do time, eu não vou criticar tanto, mas eu acho que não era a melhor formação. Deu para ver por que não era a melhor formação. O meio de campo do Ceará ficou muito, em termos de marcação, ficou muito exposto na minha avaliação. Depois ele acerta. Então o Condé ele sai ali para um contexto que ele melhora a equipe, quando traz o Vina e quando traz exatamente o Pedro Henrique, né? Aliás, o Rafael Ramos. Então acho que o time melhorou, comparado com o que o Fabiano estava entregando. E o Mugni, para mim, ele acertou. E aí é quando ele começa de novo a errar, e aí ele erra em trazer, em sacar o Fernandinho para colocar o Pedro Henrique, deixar o Galeano dentro de campo, que eu não estava gostando, e mais ainda quando ele coloca o Sobral. Que aí eu acho que foi o erro maior dele, porque aí o time perdeu criatividade no meio de campo, o time já não produzia. Então, nesse sentido, acho que o Léo Condé acabou pecando muito hoje e vai ficar nessa avaliação ruim. Muito bem, então passada a régua aí no Vozão, né? A avaliação aí da derrota pro Botafogo, 2-0 no Castelão. Valeu, Thiago Minhoca. Até a próxima. Valeu, grande abraço.